Ele entrou no santuário com guias no pescoço. Eu soube disso porque uma das voluntárias que cuida do espaço me ligou naquele mesmo dia, ainda com a voz alterada. Ela disse: Antônia, teve um homem aqui hoje. Ele ficou na frente do túmulo de Carlo por quase 40 minutos. Não saiu, não falou com ninguém. E quando foi embora, ele estava chorando. Eu perguntei como ela sabia que ele era pai de santo. Ela fez uma pausa e respondeu: porque antes de entrar, ele me disse. Ele queria que eu soubesse. Como se fosse um aviso ou um desafio. Fiquei em silêncio. 30 anos cuidando da memória de Carlo me ensinaram a reconhecer quando Deus está fazendo alguma coisa. Não é um relâmpago. Não é uma voz do céu. É uma quietude estranha que desce por dentro do peito e te diz: presta atenção, isso aqui é importante. Aquela quietude desceu em mim naquele momento. 2 dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido do Brasil. Sem apresentação longa, sem rodeios, só isso. Meu nome é Benedito, tenho 54 anos, sou pai de santo há 32. Estive no túmulo do seu filho na semana passada. E o que aconteceu lá dentro? Eu não consigo explicar para ninguém daqui, mas sinto que a senhora vai entender. Eu li 3 vezes. Depois fechei o celular. Fui até a janela. Olhei para o céu de Milão naquela tarde fria e pensei no meu filho, no sorriso dele, na forma como Carlo sempre dizia que a internet poderia ser usada para levar as pessoas a Deus, que cada alma tinha um caminho, que nenhuma estava perdida demais. Nenhuma, ele dizia, com aquela certeza tranquila que me assustava porque vinha de um menino de 15 anos. Respirei fundo, abri o celular de volta e respondi: Benedito, pode falar, estou aqui. O que ele me contou nas horas seguintes eu nunca esqueci. E tenho certeza de que você também não vai esquecer. Mas para entender o que aconteceu dentro daquele santuário, você precisa entender quem era o homem que entrou por aquela porta com guias no pescoço e 32 anos de terreiro nas costas. Porque essa história não começa em Assis. Ela começa numa noite fechada no interior de Minas Gerais, quando um menino de 19 anos perdeu a mãe, perdeu a fé e decidiu buscar o sagrado no único lugar que alguém lhe estendeu a mão. E naquele lugar, ele ficou por 3 décadas. Benedito Ferreira da Silva nasceu em Januária, norte de Minas Gerais, numa família pobre que tinha 2 certezas: o trabalho duro e a fé católica. A mãe dele, Dona Conceição, era devota de Nossa Senhora. Toda sexta-feira acendia uma vela branca na saladinha de casa, ajoelhava no chão de cimento e rezava em voz baixa. Benedito cresceu ouvindo aquelas rezas. Cresceu achando que Deus era aquela voz da mãe no escuro. Quando ele tinha 19 anos, Dona Conceição adoeceu. Câncer. Rápido. Sem misericórdia. Benedito me contou que foi até a igreja todos os dias durante 3 meses. Que pediu, que prometeu, que ficou de joelhos até o chão marcar os ossos dos joelhos dele. Que uma noite chegou a fazer um voto que nunca revelou para ninguém, tão desesperado ele estava. Dona Conceição morreu numa manhã de julho, com a mão do filho segurando a dela, e Benedito me disse uma coisa que ficou cravada em mim. Naquele momento, senhora Antônia, eu olhei para o crucifixo na parede do hospital e pensei: se Deus existe e deixou isso acontecer, então eu não quero esse Deus. Ele tinha 19 anos, estava sozinho no mundo, e havia um vizinho, um homem mais velho chamado Seu Arthur, que havia anos tentava aproximar Benedito do terreiro, que dizia que os orixás não abandonam, que os ancestrais protegem, que do outro lado existe amor, não punição. 3 semanas depois da morte da mãe, Benedito foi ao terreiro pela primeira vez. Não por crença, por desespero. E foi lá que ele encontrou o que ele chamou, durante 32 anos, de família, de força, de missão. Ele subiu dentro do candomblé com uma velocidade que impressionava. Aprendeu os rituais, aprendeu os cantos, aprendeu a linguagem dos búzios. Com o tempo, foi iniciado. Com mais tempo, tornou-se pai de santo. Abriu seu próprio terreiro em São Paulo, no bairro de Santo André. Tinha, segundo ele, mais de 200 filhos de santo.
Quando perguntei se ele era feliz nessa vida, houve uma pausa longa antes da resposta. Eu era ocupado, senhora. Tem diferença. Mas o que me importa não é a trajetória de Benedito dentro do candomblé. O que me importa é o que o levou até Assis. Porque ele não foi por devoção, não foi por curiosidade turística. Benedito foi até o túmulo do meu filho porque uma das filhas de santo dele, uma jovem chamada Rafaela, havia se convertido ao catolicismo depois de visitar o santuário, e isso havia partido o terreiro ao meio. Rafaela tinha 23 anos, era uma das mais dedicadas, uma das que ele mais amava, com o amor severo de quem forma alguém espiritualmente. Quando ela voltou da Itália diferente, quando ela começou a falar de Carlo Acutis, quando ela disse que havia sentido uma presença no santuário que mudou algo nela de forma irreversível. Benedito sentiu o que ele descreveu para mim como uma afronta, não uma curiosidade. Uma afronta. Eu precisava entender o que havia naquele lugar, ele me disse. Fui como pai de santo. Fui representando o que eu acreditava. E fui. Eu preciso ser honesto com a senhora, com a intenção de voltar para o Brasil e dizer para Rafaela que era tudo ilusão, que eu havia estado lá e não tinha sentido nada, que ela havia sido enganada por uma emoção de turista. Ele pausou. Mas Deus, ou o que quer que seja que habita aquele lugar, não me deixou fazer isso. Benedito chegou em Assis numa manhã de terça-feira. Ele me contou que havia planejado tudo com a frieza de quem conhece rituais. 32 anos de terreiro ensinam um homem a se preparar antes de entrar em qualquer espaço que carregue energia. Ele havia feito os próprios preparativos antes de embarcar. Tinha consagrado as guias que usava no pescoço. Tinha pedido proteção aos seus orixás na noite anterior, no quarto do hotel em Roma, em voz baixa para não assustar o hóspede do quarto ao lado. Ele não veio desprotegido. Ele veio blindado. Pelo menos era o que acreditava. A cidade de Assis, ele me disse, já o incomodou antes mesmo do santuário. Não de forma ruim, de uma forma que ele não sabia nomear. É um lugar que respira diferente, foram as palavras dele. Eu já estive em lugares de muita energia, cachoeiras, matas, terreiros antigos, mas Assis tem uma calma que não é natural. É como se o ar de lá estivesse aguardando alguma coisa. Ele caminhou pelas ruas de pedra, passou pela Basílica de São Francisco, parou na frente dela por alguns minutos, olhou para a fachada e sentiu o que descreveu como um peso que não era dele. Não dor, não medo. Algo como quando você carrega uma mochila por tempo demais e de repente percebe o quanto ela está pesada, porque o corpo acostumou e a mente esqueceu. Ele continuou caminhando. O Santuário da Misericórdia, onde Carlo está sepultado, é menor do que muita gente imagina. Não tem a grandiosidade arquitetônica das basílicas medievais. Tem uma simplicidade que desarma. Benedito me disse que quando viu o prédio pela primeira vez, achou pequeno demais para tanta história. E isso, de alguma forma, o irritou. Eu esperava algo imponente, ele disse. Algo que justificasse o que Rafaela havia sentido, mas era simples. E a simplicidade me deixou na defensiva, porque eu não sabia como me posicionar diante dela. Ele ficou do lado de fora por alguns minutos. Foi aí que aconteceu a primeira coisa que ele não conseguiu explicar. Não foi uma visão, não foi uma voz, foi uma memória, súbita, precisa, sem convite. A memória de Dona Conceição rezando na saladinha de casa, a voz baixa dela, o cheiro de vela acesa, a forma como ela dobrava os joelhos devagar porque tinha artrite e nunca reclamava. Ele me disse que essa memória chegou com uma nitidez que não era normal, como se alguém tivesse aberto uma gaveta que ele havia trancado 35 anos atrás e jogado a chave fora. Ele ficou parado na calçada, respirou. Colocou a mão nas guias do pescoço. Fez mentalmente o que ele chamou de afirmação de identidade, um recurso que ensinava aos filhos de santo quando precisavam entrar em ambientes de energia contrária. Uma forma de dizer para si mesmo, eu sei quem eu sou.
Eu sei o que eu carrego. Eu não me perco aqui. E entrou. A voluntária que me ligou depois, irmã Giovanna, disse que quando Benedito cruzou a porta, ele a olhou nos olhos e disse, em inglês, com o sotaque carregado de quem aprendeu o idioma tarde, I am a pai de santo. I want you to know that. Ela respondeu com um sorriso simples. Tutti sono bem-vindos aqui. E apontou para o corredor que leva ao túmulo. Benedito me disse que naquele momento, ao ouvir aquela resposta sem julgamento, sem susto, sem barreiras, sentiu a primeira rachadura. Pequena, quase imperceptível. Mas estava lá. Eu vim preparado para ser rejeitado, ele me disse. E a ausência de rejeição me pegou desprevenido. Não tinha ensaiado resposta para isso. Ele caminhou pelo corredor. E quando dobrou a curva e avistou o relicário de Carlo pela primeira vez, parou. Ficou imóvel. Não pela estrutura, não pela iluminação, mas porque havia uma criança ajoelhada na frente do túmulo, com as mãos postas, rezando com uma concentração que Benedito disse nunca ter visto nem nos filhos de santo mais antigos do seu terreiro. Uma criança de talvez 7 anos, sozinha, completamente alheia ao mundo. Benedito ficou observando. E foi nesse silêncio, nesse momento de contemplação involuntária, que algo começou a se mover nele. Não por fora, por dentro, nas camadas mais fundas, onde os rituais não chegam e os orixás não respondem, porque aquele lugar não era território de nenhuma entidade que ele conhecia. Era território de outra coisa, de alguém. Benedito se aproximou do relicário devagar. A criança ainda estava ajoelhada. Ele se posicionou alguns passos atrás, de pé, com os braços cruzados. Uma postura que ele mesmo reconheceu quando me contou como defensiva. Era a postura de quem observa sem se entregar, ele disse. Eu conhecia esse corpo. Esse corpo estava me protegendo de algo. O rosto de Carlo estava ali, atrás do vidro. Sereno, jovem. Com aquele sorriso que meu filho tinha até quando dormia, eu juro que tinha, porque eu o observei dormir por 15 anos e nunca vi tensão no rosto dele, nem nos dias difíceis, nem nas noites de febre. Benedito me disse que ficou olhando para o rosto de Carlo por um longo tempo. E então me disse algo que me fez segurar o telefone com as 2 mãos. Senhora Antônia, eu passei 32 anos trabalhando com o mundo espiritual. Aprendi a sentir presença. Aprendi a distinguir energia pesada de energia leve, entidade de emoção, manifestação de imaginação. Não sou um homem que se engana fácil nessas coisas. E quando eu olhei para o rosto do seu filho, eu senti que ele estava me olhando de volta. Fiz uma pausa antes de responder. Porque eu sei que sim. Eu sei que Carlo olha de volta. Não porque sou mãe e preciso acreditar nisso, mas porque recebi testemunhos demais, de pessoas sérias demais para duvidar. Mas deixei Benedito continuar. Ele disse que a primeira reação foi de resistência, que cruzou os braços ainda mais, que pensou nos seus orixás, que tentou reafirmar mentalmente o que era, o que acreditava, o que havia construído em 3 décadas. O terreiro, os 200 filhos de santo, os rituais, a vida inteira edificada sobre uma espiritualidade que havia lhe dado estrutura quando Deus, na sua percepção, havia lhe virado as costas. Eu não podia deixar um menino morto desconstruir tudo isso, ele disse, sem ironia, com uma honestidade brutal que só vem de quem já passou pelo outro lado da história e pode olhar para trás sem precisar se defender. Mas então, a criança se levantou. A menina de 7 anos que estava ajoelhada se levantou, virou e olhou para Benedito. Sem timidez, sem a hesitação que crianças normalmente têm diante de estranhos. Ela o olhou com aquela clareza direta que só crianças muito pequenas e pessoas muito santas têm em comum, porque ainda não aprenderam a olhar com filtro. E disse, em italiano, uma frase curta. Benedito não falava italiano. Mas havia uma mulher mais velha sentada num banco lateral que ele havia notado quando entrou, e que evidentemente era a avó da criança. A mulher ouviu a frase, olhou para Benedito e traduziu em um inglês cuidadoso. She says,
Carlo told her, "You would come today." Ela diz, Carlo disse a ela que você viria hoje. Benedito ficou imóvel. Ele me descreveu esse momento com uma precisão que me impressionou. Disse que não sentiu arrepio. Não sentiu lágrimas. Sentiu o que chamou de um silêncio interno que nunca havia experimentado antes. Como se todas as vozes que sempre habitaram a cabeça dele, as vozes do terreiro, dos orixás, dos rituais, dos anos de formação espiritual, tivessem emudecido ao mesmo tempo. De repente, sem aviso. Foi como quando você desliga um gerador que ficou ligado por tanto tempo que você nem lembrava mais do barulho dele, ele me disse. E no silêncio, você percebe o quanto aquele barulho estava te cansando. Ele olhou para a criança. Ela já havia virado de volta para o túmulo e estava saindo, de mãos dadas com a avó, com a leveza de quem cumpriu algo simples e natural. Como se entregar um recado fosse a coisa mais ordinária do mundo. Benedito ficou sozinho na frente de Carlo, e foi aí que ele fez algo que nunca havia feito em 32 anos de vida espiritual fora da igreja. Algo que nenhum ritual havia pedido. Algo que nenhum orixá havia exigido. Algo que, segundo ele, não veio de decisão racional, não foi pensado, não foi planejado. Ele dobrou os joelhos, devagar, com o peso de um homem de 54 anos que carregou muita coisa por muito tempo, com a dificuldade de um corpo que não estava acostumado àquela posição de entrega. Ele desceu e ficou ajoelhado no chão frio de pedra do santuário, de frente para o rosto sereno do meu filho, e não conseguiu dizer nada. Não tinha palavras, não tinha oração, não tinha ritual. Tinha só aquele silêncio imenso e aquele rosto jovem atrás do vidro e 32 anos de uma vida inteira pressionando o peito por dentro como água represada que finalmente encontrou uma fresta. Ele ficou assim por 40 minutos. A irmã Giovanna me disse que não se aproximou, que reconheceu aquele silêncio, que aquele tipo de silêncio pede respeito, não intervenção. Eu concordei com ela, porque eu sei como Carlo opera. Meu filho nunca foi barulhento na fé, nunca foi de imposição. Era de presença, de paciência, de esperar o momento exato em que o coração do outro está suficientemente partido para receber algo novo dentro dele. E Benedito estava partido, não destruído, partido, que é diferente. Destruído é o fim, partido é a abertura. Benedito me disse que em algum momento durante aqueles 40 minutos ajoelhado, ele começou a chorar. Não de forma dramática. Não foi um choro de colapso, de gritos, de corpo sacudindo. Foi o tipo de choro que é quase mais difícil de suportar do que o outro. Silencioso, contido. O tipo que vem de uma camada tão funda que não tem som porque nunca antes chegou à superfície. Lágrimas que desceram pelo rosto de um homem de 54 anos, que não chorava desde a manhã em que segurou a mão da mãe pela última vez. 35 anos. Ele me contou que no meio daquele choro, sem entender de onde veio, sem ter convocado, sem ter pedido, uma frase surgiu dentro dele. Não como voz externa, como certeza interna. Com aquela qualidade de pensamento que não é seu, que você reconhece imediatamente porque não tem a sua textura, não tem o seu sotaque interior. A frase era simples. Ela está bem. Só isso. Ela está bem. Benedito travou. Porque ele não havia pensado na mãe desde que entrou no santuário. Não havia pensado nela conscientemente em semanas, talvez. A vida do terreiro é intensa, é cheia, é barulhenta o suficiente para preencher todos os espaços onde a saudade poderia pousar. Mas a frase estava lá, límpida, sem margem para dúvida. Ela está bem. Ele me disse que a primeira reação foi de resistência, que tentou classificar aquilo dentro do repertório que conhecia, que buscou mentalmente uma explicação do candomblé para o que estava sentindo, que tentou nomear aquela presença com os nomes que havia aprendido em 3 décadas. Mas os nomes não serviam. Não porque eram errados na teologia, não é meu lugar julgar isso, mas porque o que ele estava sentindo não tinha a textura do que ele conhecia. Tinha uma qualidade diferente. Uma qualidade que ele descreveu para mim com uma palavra só,
E quando ele disse essa palavra, eu precisei fechar os olhos por um momento. Ele disse: tinha a textura da minha mãe rezando, a voz baixa de Dona Conceição na saladinha de casa, o cheiro de vela, os joelhos dobrados com artrite no chão de cimento, a fé simples e inabalável de uma mulher pobre do norte de Minas, que nunca pediu para Deus fazer sentido, só pediu para que ele estivesse perto. Aquela fé que Benedito havia enterrado junto com a mãe 35 anos atrás. Estava ali, no santuário de um menino italiano de 15 anos que ele nunca conheceu em vida. Ele me disse que foi nesse momento que algo quebrou dentro dele. Não a estrutura, não a identidade, mas a narrativa, a história que havia construído para justificar o afastamento. A história de que Deus havia abandonado, de que a igreja havia falhado, de que o silêncio do céu naquela manhã de hospital era prova de ausência. Porque aquela frase, ela está bem, não vinha de um lugar ausente. Vinha de um lugar muito, muito presente. Ele ficou ajoelhado e começou a falar. Em voz baixa, em português, sem se importar se alguém ouvia. Não era uma oração formatada, era uma conversa, direta, sem cerimônia. Ele me disse que falou com Carlo como se Carlo fosse um jovem sentado do outro lado de uma mesa de bar, com toda a atenção do mundo voltada para ele. Disse que estava cansado. Disse que havia construído muito e que às vezes olhava para tudo aquilo e sentia um vazio que os rituais não preenchiam. Que tinha 200 filhos de santo e acordava algumas manhãs com uma solidão que não tinha nome. Que havia dias em que sentia falta de uma fé que não exigisse dele tanto controle, tanta técnica, tanta responsabilidade de intermediário. Que havia dias em que queria ser filho, só filho, de alguém maior do que ele. E então ele disse algo que me fez perceber que Carlo havia feito exatamente o que sempre fez. Não forçou, não convenceu, só abriu uma porta e ficou do outro lado dela com paciência. Benedito disse: Senhora Antônia, eu não me converti naquele dia. Não foi assim, não foi uma virada de chave. Mas eu saí daquele santuário sabendo que a história que eu havia contado para mim mesmo por 35 anos tinha uma lacuna, e que eu precisava sentar com essa lacuna em vez de continuar correndo dela. Ele fez uma pausa. Eu saí diferente. E homem nenhum sai diferente de um lugar sem que aquele lugar tenha feito alguma coisa. Quando ele terminou de falar, eu fiquei em silêncio por um tempo. Depois disse a ele o que sinto toda vez que recebo um testemunho assim. Não com palavras minhas, com palavras que Carlo dizia quando tinha 12, 13 anos, com aquela seriedade tranquila que às vezes me assustava porque parecia vir de alguém muito mais velho. Mãe, a Eucaristia é uma estrada de mão dupla. A gente vai até Deus, mas Deus também vem até a gente. E Deus não verifica o endereço antes de ir. Benedito ficou em silêncio do outro lado da linha. E então, pela segunda vez naquele dia, chorou. Nos meses seguintes, Benedito e eu conversamos várias vezes. Não foram conversas de catequese. Não foram conversas onde eu tentei convencê-lo de nada. Aprendi com Carlo que convencimento forçado não converte ninguém. Converte a cabeça, no máximo. E a cabeça sozinha não sustenta uma fé por muito tempo. O que sustenta é quando algo toca um lugar mais fundo, um lugar que a argumentação não alcança, e planta ali uma semente que cresce no tempo de Deus, não no tempo da nossa ansiedade. Eu só ouvia Benedito, e ele tinha muito a dizer. Me contou que voltou para o terreiro em São Paulo diferente, e que os filhos de santo perceberam antes mesmo que ele abrisse a boca. Que havia algo no olhar dele que não estava lá antes. Uma quietude que não era frieza. Uma distância que não era desinteresse. Algo que um dos filhos mais antigos, um homem chamado Cláudio, descreveu como: "O senhor parece que deixou alguma coisa lá, pai." E Benedito respondeu, sem planejar a resposta: "Ou busquei." Ele me contou que nas semanas seguintes começou a fazer algo que não fazia desde os 19 anos. Começou a sentar em silêncio, sem ritual, sem preparação, sem invocação, só silêncio. E nesse silêncio,
Algo que ele descreveu como uma conversa interna, que não era monólogo, começou a acontecer. Ele ainda não tinha nome para isso, mas reconhecia a textura. Era a mesma textura daquele santuário. A mesma textura de ela está bem. Rafaela, a filha de santo cuja conversão havia motivado a viagem, soube da experiência de Benedito algumas semanas depois. Ela me procurou por mensagem, com palavras trêmulas, mesmo sendo texto escrito, para dizer que havia chorado por 2 horas quando soube, que havia pedido a Carlo, antes da viagem do pai de santo, que tocasse nele do jeito que só Carlo sabe tocar, que havia feito essa oração sem contar para ninguém, como um segredo entre ela e o túmulo. Quando li isso, precisei parar, porque é exatamente assim que meu filho trabalha, nos bastidores, sem holofote, através das orações silenciosas das pessoas simples que amam sem fazer barulho. Carlo sempre disse que os santos não são celebridades do céu, são amigos. E amigo de verdade age nos detalhes, nas coincidências que não são coincidências, nas memórias que chegam sem ser chamadas, nas frases que surgem dentro de você com uma textura que não é sua. 6 meses depois da visita ao santuário, Benedito me enviou uma foto. Era ele, numa igreja católica de Santo André, São Paulo, sentado num banco do fundo, não na frente. No fundo, como alguém que ainda não sabe se tem direito de estar mais perto, com as mãos postas sobre os joelhos, olhando para o altar. A legenda da foto tinha 3 palavras. Comecei a voltar. Eu não respondi imediatamente. Fui até o quarto onde guardo as coisas de Carlo. Sentei na cadeira que ficava na frente do computador dele, onde ele passava horas catalogando os milagres eucarísticos do mundo, com aquela dedicação silenciosa de menino que sabia que estava fazendo algo importante sem precisar que ninguém validasse. E conversei com ele, como converso sempre. Porque Carlo não foi embora. Mudou de endereço, como ele mesmo dizia brincando, com aquele humor tranquilo que tinha sobre as coisas eternas. Disse a ele que Benedito havia voltado para a igreja. E senti, com aquela certeza que só uma mãe que perdeu um filho e aprendeu a encontrá-lo de outras formas pode sentir, que Carlo já sabia. Que talvez Carlo soubesse desde antes de Benedito entrar pela porta do santuário. Desde antes de Rafaela fazer aquela oração silenciosa. Desde antes de uma criança italiana de 7 anos receber um recado para entregar a um pai de santo brasileiro que havia atravessado um oceano com guias no pescoço e uma dor de 35 anos no peito. Se você está assistindo a esse vídeo e sente que a fé está longe, que o caminho está bloqueado, que você carrega uma história pesada demais para começar de novo, eu quero te dizer com a clareza de quem viveu isso de perto. Carlo não verifica endereço antes de ir. Ele vai até onde é chamado. E às vezes vai até onde nem foi chamado ainda. Porque ele conhece o coração antes de a pessoa conhecer a própria necessidade. Se esse testemunho tocou em algo dentro de você, compartilha. Não por nós, por aquela pessoa na sua lista de contatos que está do lado de fora de uma porta, esperando alguém dizer que pode entrar. Às vezes, um vídeo é o recado que Carlo usa. Como usou uma criança de 7 anos num santuário em Assis. Você nunca sabe quem está do outro lado. Eu guardo uma carta que Carlo escreveu quando tinha 14 anos. Não era para mim. Era para ninguém específico. Era daquele jeito dele. Escrever como quem pensa em voz alta. Como quem precisa colocar para fora algo que está grande demais para caber só dentro da cabeça. Encontrei entre os cadernos dele depois que ele partiu. Numa tarde em que eu procurava por outra coisa, e Deus, como sempre, me deu o que eu precisava no lugar do que eu queria. A carta dizia, numa caligrafia ainda de adolescente, com uma ou outra palavra riscada e reescrita: acho que as pessoas têm medo de Deus porque acham que ele guarda pontuação. Como se existisse uma planilha em algum lugar com tudo que você fez de errado e Deus ficasse olhando para ela antes de decidir se te ama ou não. Mas eu não acredito nisso. Acho que Deus é mais parecido com uma mãe do que as pessoas imaginam. Minha mãe não precisa de planilha nenhuma. Quando li isso pela primeira vez, fechei a carta e chorei por 1 hora. Depois, abri de novo e li mais 3 vezes,
Porque Carlo tinha 14 anos e já havia entendido algo que muita gente passa a vida inteira sem entender: que a misericórdia de Deus não é uma concessão generosa feita a contragosto. É a natureza dele, é o que ele é antes de ser qualquer outra coisa. E que o único obstáculo real entre um ser humano e esse amor não é o pecado, não é a religião errada, não é a vida inteira construída longe da igreja. O único obstáculo real é a história que a gente conta para si mesmo de que não merece chegar perto. Benedito tinha essa história. Era uma história construída numa manhã de hospital, com 19 anos, diante de um crucifixo na parede e uma mão que esfriava entre os seus dedos. Era uma história que fazia sentido naquela dor, que era compreensível naquele desespero, que qualquer pessoa honesta olharia e diria: eu entendo por que você construiu isso, mas era uma história incompleta. E Carlo, com aquela paciência que não aprendeu de nenhum livro, que vinha de algum lugar mais fundo do que os 15 anos que viveu, encontrou a fresta na armadura de um homem de 54 anos que atravessou um oceano para provar que não havia nada ali. E plantou uma semente no único lugar onde a armadura não chegava, na saudade de uma mãe. Eu penso muito nisso, na escolha de Carlo de usar exatamente aquilo. Não um argumento teológico, não uma manifestação sobrenatural espetacular, não um milagre que pudesse ser filmado e postado, uma memória, uma frase de 3 palavras, a textura de uma voz rezando baixinho no escuro. Ela está bem. É quase simples demais para ser verdade. E talvez seja exatamente por isso que é verdade. Porque o amor real raramente se apresenta com fanfarra. Ele chega no ponto exato onde você está mais vulnerável e fala a língua que você aprendeu antes de aprender a desconfiar. Eu perdi meu filho com 15 anos. Não existe forma de dizer isso que não doa. Não existe enquadramento espiritual, por mais verdadeiro que seja, que elimine completamente o peso físico de uma ausência assim. Há manhãs em que acordo e o primeiro pensamento é Carlo, e por uma fração de segundo é um pensamento feliz. E então a realidade pousa. E é um peso que você aprende a carregar, mas nunca aprende a achar leve. Mas então vem uma mensagem de um pai de Santo André. Ou uma carta de uma mãe da Coreia do Sul, cujo filho se afastou do suicídio depois de encontrar a história de Carlo na internet. Ou um médico no México que me escreveu dizendo que havia perdido a fé na medicina e na humanidade e que num congresso por acidente viu uma foto do rosto de Carlo numa apresentação, pesquisou e voltou para o hospital no dia seguinte com algo nos olhos que os enfermeiros notaram antes que ele conseguisse explicar. E eu entendo então que Carlo não morreu aos 15 anos. Carlo começou aos 15 anos. O que ele fez em vida foi extraordinário para um adolescente. Mas o que ele faz em morte, se é que posso usar essa palavra para alguém que está tão vivo na experiência de tanta gente, é de uma escala que nenhum de nós consegue medir direito. Porque ele opera exatamente onde a gente não vê, nos bastidores das histórias, nas sinapses entre uma oração silenciosa e uma coincidência improvável. Nas memórias que chegam sem convite, no momento exato em que são necessárias. Ele era assim em vida. Lembro de Carlo chegando em casa e me contando, com aquela naturalidade que às vezes me desconcertava, que havia passado a tarde com um colega de escola que ninguém queria perto, que havia levado um menino em situação de rua para comer, que havia ficado na fila da comunhão ao lado de um adulto que ele percebia estar voltando à igreja depois de muito tempo, e havia ficado em silêncio ao lado dele com aquela presença que não exige nada, só oferece companhia. Ele nunca fez isso para ser visto. Fazia porque era isso que ele era. E continua sendo. Benedito me mandou uma mensagem no mês passado. Estava numa missa de 7º dia de uma das filhas de santo que havia falecido, uma mulher idosa que nos últimos meses de vida havia pedido para receber os sacramentos. Ele havia chamado um padre, havia ficado do lado dela, e quando a missa terminou, havia ficado em silêncio na última fila da igreja por um longo tempo. A mensagem dizia: Senhora Antônia, eu ainda não sei exatamente onde estou nessa caminhada. Ainda tenho muitas perguntas, ainda tenho muita coisa para entender e desaprender e aprender de novo. Mas hoje,
Sentado nessa igreja, senti a mesma coisa que senti no santuário. Aquele silêncio que não é vazio, que é cheio de alguma coisa que não tem nome ainda, mas que eu reconheço. E decidi que vou continuar indo até esse silêncio. Todo dia, se precisar. Até entender de onde ele vem. Ou até aceitar que algumas coisas não precisam de explicação para serem reais. Eu li essa mensagem 3 vezes. Depois fui até a janela, como faço sempre quando recebo algo que é grande demais para processar sentada. E pensei, é assim que Carlos sempre trabalhou. Não converte de uma vez. Acompanha, caminha junto, fica do lado enquanto a pessoa encontra o próprio passo, sem pressa, sem cobrança. Com aquela paciência que eu via nele desde criança e que nunca soube nomear direito até que ele partiu e eu comecei a ver a mesma paciência operando no mundo através da intercessão dele. É a paciência de quem sabe que o destino já está garantido e por isso não precisa correr. Quero terminar com algo que digo sempre. Em cada entrevista, em cada testemunho, em cada encontro com pessoas que me param na rua depois de conhecerem a história de Carlo. Meu filho não pertence à Igreja Católica no sentido de ser propriedade de uma instituição. Meu filho pertence a qualquer coração que esteja aberto o suficiente para receber uma semente. Independente de onde esse coração esteve antes. Independente do nome que esse coração deu ao sagrado durante os anos em que estava procurando. Carlo dizia que a Eucaristia era o seu ponto de chegada todos os dias, que sem ela ele se sentia como GPS sem sinal. Com ela, sabia exatamente onde estava e para onde ia. Mas ele também dizia que Deus não espera a gente chegar ao destino para começar a nos guiar. Ele começa a guiar no momento em que a gente olha para cima. Mesmo que a gente não saiba ainda que está olhando para cima, mesmo que a gente chame esse movimento de outra coisa, mesmo que a gente entre por uma porta com guias no pescoço e a intenção de provar que não há nada do outro lado, Deus começa a guiar quando o coração, por um segundo, abre uma fresta. E Carlo encontra a fresta antes que a gente perceba que ela está lá. Se você chegou até aqui, até o final desse testemunho, eu quero te dizer uma coisa diretamente, de mãe para pessoa. Você não está assistindo a isso por acidente. Não existe acidente na gramática de Deus. Existe timing. Existe o momento certo. Existe a semente plantada no ponto exato onde o solo está pronto para receber. Talvez você seja o Benedito dessa história, com uma dor antiga que virou estrutura, com uma narrativa construída sobre uma ausência que pareceu abandono. Com uma vida inteira edificada sobre um silêncio que você interpretou como rejeição e que talvez, só talvez, fosse outra coisa. Talvez você seja a Rafaela, que já voltou, que já encontrou, mas que tem alguém na sua vida que ainda está do lado de fora de uma porta e precisa que você ore em silêncio por ele, sem contar para ninguém, como um segredo entre você e o céu. Ou talvez você seja a criança de 7 anos, que sem saber exatamente o que está fazendo, carrega um recado importante para alguém que está parado na soleira, de braços cruzados, esperando uma razão para dobrar os joelhos. Cada um de nós tem um papel nessa história maior. Carlo me ensinou isso, não com palavras, com a vida que viveu em 15 anos e com a missão que continua exercendo de um lugar que não consigo ver, mas que aprendi, com o tempo e com a graça, a sentir. Meu filho está bem, e ele está trabalhando, todo dia, em cada história que ainda não foi contada, em cada fresta que ainda não foi aberta, em cada coração que ainda não sabe que está pronto, que Carlo Acutis interceda por você, hoje e sempre.